Esse caso trata de uma AIG que tem um histórico de fatos que levam a uma série de enquadramentos. Eu vou passar brevemente por eles para não cansar vossas excelências. Nós tivemos filiação do primeiro investigado ao partido Podemos, eventos hollywoodianos de lançamento de filiação, de lançamento de pré-candidatura, todos eles com vídeos profissionais, televisionados, acompanhados pela grande mídia. Uma série de gastos tipicamente eleitorais realizados durante pré-campanha, gastos esses de enquadramento já bastante conhecido das altas cortes eleitorais, com pesquisas eleitorais, vídeos de promoção pessoal voltados à eleição, constantes das ditas palavras mágicas às vezes, mas destaco que aqui nós não vamos falar de propaganda antecipada, não é o foco. O foco aqui é falar da superexposição, do abuso de poder econômico e dos fortes indícios de corrupção, triangulação de recursos e Caixa 2. Nós tivemos, no que tange a superexposição, o acompanhamento na primeira filiação partidária de uma campanha a presidente da República. Uma campanha a presidente da República veio acompanhada de todo o acervo que a grande mídia coloca à disposição de um presidenciável. Então, acompanhamento do dia a dia das ações, isso sendo passado em todos os canais maiores de televisão, participação em todas as pesquisas eleitorais de presidente da República. Ele protagonizou propaganda partidária em mais de uma legenda. Todos os resultados de pesquisas e as notícias que voltavam-se à campanha presidencial tiveram o nome do primeiro investigado dentro do seu rol. Tivemos, então, mudança de partido, a continuidade dos gastos, recontratação de pessoas que haviam sido contratadas na primeira legenda. Quando sai o candidato, o pré-candidato, encerra-se o contrato, contrata-se na segunda, encerra-se a contratação de pré-campanha, contrata-se em campanha o Ziel Santana, que foi o apoiador junto ao público evangélico, migrou de partido em partido. E digo isso porque quando se cita o julgado paradigma da juíza Selma, não se tem a intenção de repetir o julgado, mas de colher dele alguns ensinamentos que vieram das cortes superiores, como o que são os gastos tipicamente eleitorais numa pré-campanha, quais são os indícios de que o gasto com uma contratação foi de fato para a pré-campanha, quando ela salta de uma pré-campanha para a campanha propriamente dita. E uma série de eventos, vídeos, salários de dirigentes sem comprovação de realização de atividade partidária, contratação de colaboradores, contrato milionário com o suplente para fazer consultoria eleitoral, uma área que não era de conhecimento da banca até então, que mudou inclusive o site, a toque de caixa, no primeiro pagamento. A base legal dessa peça, ela é proteger o bem juridicamente tutelado, que é a paridade de armas entre os concorrentes do pleito. É proteger a lisura do pleito, o resultado da eleição, dessa intervenção nociva que teve a superexposição e o gasto excessivo em pré-campanha. E veja que nós não estamos discutindo quem faz o gasto a favor do candidato, mas sim o efeito que isso tem na população, no eleitorado. A partir do momento que se gasta de forma exorbitante em pré-campanha, se macula o eleitor, independente de quem tenha feito o gasto em favor do candidato. É o efeito na paridade de armas, a igualdade de condições de concorrer. Este é o bem que se pretende proteger nesta ação mais do que qualquer outro. Então, quando se diz o uso indevido dos meios de comunicação social, se diz do desvirtuamento do propósito da propaganda eleitoral, para promover pessoalmente um pré-candidato, em mais de uma oportunidade, em mais de uma legenda. Quando se fala da superexposição midiática, é do outro candidato, que não teve cobertura midiática de presidenciável, que não apareceu em todos... E não venha se dizer que o efeito nacional não afeta Curitiba, que não afeta o Paraná, a não ser que o Paraná não fizesse parte da circunscrição federal. Quando nós falamos de corrupção, aqui nós falamos de corrupção no sentido amplo, os indícios de triangulação de recursos, quando nós falamos de contratações e recontratações, quando nós falamos de um escritório que não tinha em nenhuma das OABs dos integrantes experiência com direito eleitoral, o pagamento de R$1 milhão para dar consultoria por 4 meses eleitoral, do próprio suplente. Então,
eu gostaria de fazer alguns destaques aqui para Vossas Excelências, dos gastos principalmente. Primeiro alerta do próprio e-mail da advogada do União Brasil, quando se deparou com os gastos do União Brasil, falou, olha, precisa frear isso, porque vai dar problema. É gasto excessivo em pré-campanha. Esse e-mail foi ignorado, os gastos continuaram. Já haviam sido feitos outros tantos gastos, porque quando se começou uma campanha presidenciável, o teto de campanha do presidente era 88 milhões. Então, quando se fala de gasto razoável de pré-campanha de um presidenciável, se fala na casa de 10% a 30% desse valor. Quando se migra para uma campanha para o Senado do Paraná, o teto é 1/20. O gasto que se fez, ele é exorbitante para o candidato convencional do Paraná. O parecer do próprio segundo suplente do seu escritório para a União Brasil, um parecer, ele aponta que, e numa visão bastante complacente, ele fala até 30% do gasto do candidato mediano, do teto de gasto do candidato mediano, seria razoável em pré-campanha. Bom, o Ministério Público, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná, ele estipulou 3 premissas para considerar os gastos de pré-campanha. Se é suficiente a comprovação da existência, se a natureza é tipicamente eleitoral, e se a identificação é possível identificar o beneficiário ou a sua proporção. E aí ele passou um pente fino num trabalho corajoso e correto de identificar gasto por gasto. E chegou a uma cifra. E nós, nesse ponto, ousamos discordar porque existem algumas questões que ainda devem ser acrescidas. 2 exemplos clássicos de valores que não estão computados e deveriam primeiro, uma pesquisa eleitoral que visivelmente se refere ao apoio do público evangélico e a opinião dele sobre o candidato Sérgio Moro. O valor dessa pesquisa não está contado no parecer da Procuradoria. Eu ouso dizer que deveria. A SPE Comunicação 2022 teve um acordo na Justiça pago pela primeira legenda no valor de R$ 1.143.200, onde no acordo homologado consta referente aos trabalhos desempenhados em favor da pré-campanha de Sérgio Moro. Processo 0727131-31, 2023.8.27.0001. ID do documento 1810-82-354. D7 Produções Cinematográficas. Constou acordo e começou o pagamento desse acordo homologado num processo contra a primeira legenda. Valor do pagamento, R$ 2.637.552,60. Para 2 alvos. Se considerar a conta da Procuradoria Regional Eleitoral, metade, são 2 os beneficiários, metade seria R$ 1.318.776,30. Diz no acordo homologado nesse processo, pelos trabalhos realizados em favor da Comissão Executiva Nacional do partido e do então pré-candidato à presidência da República. Processo 0037-36-98.2022.8.26.0100 ID 114 7E C24. Se isso não é uma descrição num gasto tipicamente eleitoral de pré-campanha, eu não sei o que é. Fora essas contratações dos suplentes, e tiveram a empresa do suplente, Bela Tchau, para fazer plano de governo, é um gasto tipicamente eleitoral, contratação de empresa do suplente, Luiz Felipe Cunha, recontratação de vários deles em campanha, e muitos gastos mais tipicamente eleitorais. Então, quando nós adentramos nesses gastos e nessas peculiaridades, eu gostaria de fazer ainda alguns destaques. Primeiro, como foi falado, o paradigma usado da juíza Selma não pretende aqui arrastar os senhores forçosamente para o mesmo julgamento, como se fosse uma réplica do julgamento anterior. Mas ali se analisaram pontos que são relevantes para nós. Vossas Excelências imaginem que lá se analisou o paradigma do Luiz Roberto Barroso, ministro, quando ele fala o que é um gasto que deve ser considerado como base? O gasto do cidadão, do candidato mediano. O Ministério Público pegou os 10 candidatos e encontrou exatamente qual que é o gasto do candidato mediano, 1.800.000 aproximadamente. Ali se identifica que um percentual desse gasto é razoável todo candidato gastar em pré-campanha, todo pré-candidato. 10% a 30%, no parecer da empresa do segundo suplente, a interpretação mais complacente, 30% desse gasto. Nós estamos falando de gasto de aproximadamente 500 a 600 mil reais em pré-campanha para o Senado do Paraná. Esse é o teto que a Justiça, com precedentes sólidos e cristalizados, entende como razoável. Esse é o limite.
Então, o jogado paradigma nos traz experiência, nos permite ver que já se debruçaram sobre esses parâmetros e nos trazem eles com segurança da jurisprudência consolidada. E vejam que um dos pontos que foi levantado em determinado momento foi que o primeiro suplente já teria visibilidade. Vejam, a pessoa ter visibilidade não é uma panaceia para cometer abusos. Potencializar com mais exposição. A figura novel dele como candidato não era algo que era passado para a população dessa maneira, extrapolando qualquer limite lógico e razoável. Então não adianta dizer que uma pessoa, por ter já uma imagem conhecida, ela pode cometer excessos e protagonizar mais de uma propaganda partidária, aparecer em pré-campanha presidenciável, em cobertura midiática dos grandes meios de comunicação durante meses e dizer que isso não afeta, não muda nada, porque ele já era uma figura conhecida. Isso sim é um precedente perigoso, considerar-se dessa forma. Uma outra coisa que me colocaram, me questionaram foi, no evento de pré-candidatura, lançamento de filiação de Sérgio Moro pelo Partido Podemos, Álvaro Dias subiu no palco também. Excelências, Álvaro Dias, se me permitem aqui dizer o que disse Álvaro Dias quando subiu no palco, ele disse: Sérgio Moro presidente, Brasil de volta, viva o Brasil, viva Sérgio Moro. Eu acho que isso é suficiente para esclarecer qual é o beneficiário daquela situação, daquele episódio. E dizem que nós estamos trazendo uma inovação para a Corte, que é um precedente perigoso. Senhores, precedente perigoso é para quem pensava em burlar a lei ou institucionalizar esse caminho de se lançar uma candidatura inicialmente com um teto de gasto extremamente maior e depois registrar a candidatura num menor e usufruir de um limite de gastos 20 vezes maior de pré-campanha. Se esse é o precedente que se está a lançar quando se trata de downgrade de candidatura, é um precedente necessário, não é perigoso. E digo mais, nós não estamos tratando aqui de intencionalidade. Pontes de Miranda ele trata isso com bastante delicadeza, quando ele diz que o elemento necessário aqui não é a intenção de fraudar, mas é a infração indireta à norma. O simples fato de ter ciência de um benefício que é indevido é suficiente para atrair a penalização. Não se trata de fraude à lei dependente de intencionalidade. Ainda que não houvesse intencionalidade, a fraude indireta à lei, a infração indireta à lei, já atrai a condenação. Porque o bem juridicamente tutelado é a lisura do pleito, é a paridade de armas, é o resultado da eleição. Nós temos também uma questão delicada, que é a respeito dos fortes indícios de corrupção. Como eu disse, corrupção no sentido lato, no sentido amplo. Porque quando se tem a contratação dos suplentes, empresas suplentes pelos partidos, para tratar de serviços que são tipicamente eleitorais, muitos deles sem qualquer comprovação de ter sido prestado qualquer serviço. Bela Tchau, empresa do primeiro suplente, não tem uma comprovação de entregar nenhum plano de governo. Uziel Santana, o articulador político para o público evangélico, 2 empresas contratadas, depois recontratado em campanha, pesquisa eleitoral, escritório de advocacia. Depois a presidente da primeira legenda diz que foi procurada pelo segundo suplente para mais dinheiro para manter o estilo de vida de Sérgio Moro, que era mais caro. Se recusa, muda de partido, aparece o contrato de Luiz Felipe Cunha em seu escritório a R$1 milhão para 4 meses de consultoria eleitoral. Então, quando se diz que tem fortes indícios de caixa 2 e triangulação de recursos, não se faz isso de maneira leviana e não se faz isso de maneira incauta. Se faz isso consubstanciado nas provas, nos documentos trazidos ao caderno processual. Então, excelências, eu gostaria de finalizar dizendo que o total de gastos que nós identificamos é de 5,5 milhões mais. Excelência, me dá mais 30 minutos para finalização? 30 segundos para finalização? Muito obrigado. Esse gasto equivale a 300% do limite que seria permitido, de 30% do candidato mediano. Extrapolou-se em 10 vezes. O 30% do gasto do candidato mediano, aqui nós estamos falando de 549.847. O gasto, vejam bem, vamos pegar o pior cenário para
os investigantes e o melhor cenário para os investigados. Ainda que se considere apenas os gastos da campanha ao Senado pela União Brasil, ainda que se considere o percentual mais brando de 30% e não de 10%, de gastos em relação ao gasto do candidato mediano, ainda que se considere apenas os gastos elencados no parecer da douta PRE do Paraná, ainda assim, com todo esse esforço e complacência, os gastos da chapa teriam extrapolado o limite legal, ou seja, teria gasto R$ 1.345.998,62, quando o limite seria R$ 549.847,23. Diante do exposto, requer-se a procedência da ação, com a consequência a cassação da chapa investigada e a declaração da inelegibilidade octênia para os integrantes. Muito obrigado.